Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de dar aula para vocês, viu? É, nós vamos então, como eu já comentei com vocês no outro vídeo, retomando as nossas atividades. Hoje, na nossa sequência de aula, nós falaríamos já da agricultura no sistema capitalista, porque na nossa última aula nós falamos sobre a agricultura ainda na Idade Média, como que foi aquele processo de valorização da terra, a terra começando a virar mercadoria, e falamos da renda da terra. E aí hoje a gente vai ver um pouquinho as coisas que acontecem meio que em paralelo, porque a renda da terra ela ganha o seu ápice já no sistema capitalista propriamente dito. Tá? E aí, hoje, a gente vai ver que, assim, além da renda da terra, ou seja, da terra virar mercadoria, a gente também observa ah, as mudanças que acontecem no sistema de produção. Tá? É... Isso aqui depois eu quero falar com vocês. Eu não vou falar agora, mas depois eu volto nisso aqui, falar de uma proposição de de um seminário, e a gente tem que pensar numa forma de fazer esse seminário online, tá? Mas assim, o que a gente já havia, a gente já viu isso antes, então a gente na transição do feudalismo para o capitalismo, o que vai acontecer nesse mundo ocidental? Nós estamos tratando do mundo ocidental, obviamente, né? Então, primeira coisa, né, que acontece nesse processo, isso aqui isso vai acontecer. Quando que é isso temporalmente, essa transição? Lá pelo século XIII, mais ou menos, final do século XIII, início do século XIV, começa a transição do feudalismo para o capitalismo. O mercantilismo está nesse ínterim, está dentro desse processo, que vai acontecer lá no final do século XV. Né? O mercantilismo começa no século XV e avança século XVI, XVII, e tudo isso está dentro desse limiar temporal aí, que seria a transição do feudalismo para o capitalismo, quando características de um sistema se confundem com as características do outro sistema. Então, o que a gente observa? Então, muitos conflitos na Europa, guerras camponesas, como eu comento aqui no slide, né? A gente tem uma situação inicial, é a luta contra a corvéia, que era aquele pagamento, né, em mercadorias, na verdade, em trabalho, que o servo dava ao senhor feudal. Há uma revolta contra isso. Depois, contra a renda especificamente da terra, a renda em produto, quer dizer, eu pago a renda em produção, eu pago a renda em dinheiro, e tudo isso há movimentos contra esses sistemas existentes na Europa. De um modo geral, a agricultura desse período ela vai estabelecer dois caminhos. Né? Por um lado, a agricultura capitalista, quer dizer, a agricultura especificamente capitalista, voltada para o mercado, baseada no trabalho assalariado, no arrendamento da terra. De outro, a agricultura baseada na articulação com as formas de produção não capitalistas. Só para lembrando, né, o que é essa corvéia, correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações de senhor feudal ou Estado. De 3 a 4 dias por semana, o servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos, como, por exemplo, fazer a manutenção do castelo, construir muros, limpar fosso do castelo, limpar o moinho, etc. E também podia realizar trabalhos no plantio e colheita no manso senhorial. O manso é a terra do Senhor, tá? Não se esqueçam disso. Além disso que eu comentei aqui com vocês, então a gente tem a produção, a agricultura especificamente capitalista, e além disso a gente tem também a agricultura baseada na articulação com as formas de produção não capitalista, ainda a agricultura
se mantendo dentro do sistema feudal propriamente dito. Então, nesse processo todo, vai começar um movimento chamado Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola na verdade, um movimento de renovação da agricultura, que vai começar na Inglaterra, no século XVIII, vai resultar em transformações de propriedade. Então, aquilo que eu comentei com vocês, se não me engano, quando nós falamos da renda da terra, dos cercamentos, enclosures, né, o cercamento das terras, o fechamento das terras, faz parte desse processo. Vai haver a introdução de novas espécies vegetais e animais dentro da produção agrícola, e também aplicação de técnicas e processos de produção. A Revolução Agrícola ela começa na Inglaterra, por conta de tudo isso que nós já comentamos aqui. A Inglaterra realmente é um país que acaba iniciando uma série de mudanças nos sistemas agrícolas, né, especificamente resultando de uma série de coisas que a gente já comentou. E, obviamente, ela também, como você já sabe, ela também é o berço da Revolução Industrial. Então, as mudanças nas técnicas, também nas técnicas agrícolas, né, nas técnicas de produção agrícola, também vão acontecer no primeiro momento na Inglaterra. Ok. Nessa primeira metade do século XVIII, várias leis são propostas para exatamente uniformizar e regular a posse da terra, para que o processo produtivo fosse facilitado. Isso é uma coisa importante, né? Se a gente olhar em século XVIII, idos de 1700 e pouco, eles já estavam preocupados com a posse da terra, porque posse da terra significava também a apropriação de terras de maneira não adequada por pessoas não nobres, por exemplo, né? Essa é a visão daquele momento. Então, as leis vão surgir para poder regular esse processo. Então, a gente vai ter leis, né? Essas leis, uma petição dos grandes senhores de terra, eles fazem essa petição para exatamente legitimar a ocupação e o cerco de pequenas propriedades, tá? Essas leis que elas realmente, claro, elas vão favorecer mais a aristocracia. Por que eu estou falando claro? Porque as leis eram feitas pelos aristocratas, então, consequentemente, elas iriam favorecer mais a aristocracia. Elas vão avançar no sentido da expropriação de pequenas propriedades, ou seja, de acabar com essas primeiras pequenas propriedades. Vai também permitir a junção de parcelas dispersas e a apropriação de terras comunais, aquelas terras que eram de uso comunal, que nós comentamos quando nós falamos da Idade Média, que eu falei, tem as terras que são usadas por todos, mas são terras do senhor. Quer dizer, o senhor permitia que o uso fosse coletivo. E aí, o que eles vão fazer? Editar leis que permitam, então, a regularização da propriedade dessas terras. Ou seja, essas terras elas são realmente do senhor feudal. E aí vão passar a ser do senhor, não mais senhor feudal, mas da aristocracia rural. Além, claro, da liberdade de cercar novas propriedades resultantes desse processo. A aplicação da lei faz-se com base em pressupostos senhoriais, ou seja, os antigos senhores feudais, eles vão acabar se beneficiando disso, porque são eles os próprios que propiciam a elaboração dessas leis. Né? Aí, claro, a gente tem alguns pequenos proprietários que vão recorrer das decisões jurídicas naquele momento, eles vão tentar comprovar a posse da terra, o que era muito difícil, porque como é que você vai provar que você é posseiro há muito tempo? O seu vizinho de terras pode dizer que sim, mas esse vizinho de terras é quem? É um outro senhor feudal? Se for, então, ele não vai permitir
ele não vai dar depoimento nenhum e não tem testemunho nenhum. Então, era muito complicado haver a comprovação dessa posse, né? E, na verdade, é difícil e até mesmo impossível na maior parte dos casos. Então, esses pequenos proprietários eles vão perder suas terras e vão engrossar o êxodo de trabalhadores rurais. Tá? Então, a gente tem uma mudança na paisagem rural inglesa, que a gente sai dos open fields, ou seja, dos campos abertos, para os enclosures, para os cercamentos, para os campos fechados. Né? Então, aqui tem uma imagem bem interessante, isso aqui é de um artigo elaborado na Inglaterra, e aí esse artigo, essa imagem aqui, como vocês podem perceber, mostra mais ou menos, né, o que a gente tem, um sistema de divisão de terras e esse sistema de divisão de terras mapeado. Então, aqui, ó, são os open fields, a gente tem os campos abertos, são vários campos abertos nessa região aí que foi mapeada, mostrando o que acontece com ela depois. Ela deixa de ser campos abertos e passa a ser área cercada. Tá? E o cercamento vem exatamente na função com a delimitação dessa propriedade. Então, vocês podem observar nessa imagem aqui, né, alguns pequenos muros que são, tá vendo aqui, ó? Esses são muros que eram construídos para definir a delimitação das propriedades. Né? Então, essa é uma forma de dizer, ó, isso aqui é meu. Ah, professora, só isso aí, essa propriedade tão piquititica? Não, na realidade, o que você tem aqui são vários campos, são cercados, não necessariamente são várias propriedades, tá? Pode ser são uma propriedade só. Então, aqui, por exemplo, a gente tem outro trabalho que foi feito também na Inglaterra, mostrando algumas propriedades, está vendo aqui, que estão delimitadas. Essas propriedades, então, elas vão ser... Então, tudo que estava separado acaba sendo abarcado por um único proprietário, como vocês podem... Aqui está vendo Parish Boundary, mostrando aqui os limites dessa grande propriedade aqui. Então, assim, ele trouxe tudo que estava separado e